Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elaine Basti conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era. Eu falei, será que meu nome tá sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Top 7 chocantes casos de assassinatos misteriosos. Estas são histórias reais que foram temas de manchetes, documentários, livros e até filmes. A principal razão está por trás do desconhecido mistério envolvendo os assassinos ou as vítimas. Nesta seleção estão em destaque os 7 chocantes casos de assassinatos misteriosos. 1 grau Dália Negra. Em 15 de janeiro de 1947, a aspirante atriz Elizabeth Short, de 22 anos de idade, foi encontrada morta em Los Angeles, seu corpo cortado ao meio e severamente mutilado. Em uma flexão escabrosa de Tinselton, os cortes do assassino nos cantos da boca de Short, criando um sorriso macabro. Seu cadáver foi também drenado de sangue. As conspirações e lendas urbanas sobre o assassinato foram tão prevalentes como os roteiros de Hollywood. Nenhuma acusação foi feita, mas o chocante assassinato continua rondando a internet com fotos reais circulando em sites de 2 graus. Os assassinatos do alfabeto. Isto ocorreu em torno de Rochester, Nova York, no começo da década de 1970, desconcertando os agentes da lei com uma série de estranhos, mas denominadores comuns metódicos. As vítimas, 3 garotas, eram estranhamente similares. Carmen Collon, Michelle Maenza e Wanda Valkovics todas vieram de famílias com certa semelhança, eram católicas romanas, e tinham dificuldades de aprendizagem. O caso arquivado é chamado de Assassinatos do Alfabeto, porque os corpos de cada uma das garotas foram encontrados em uma cidade com a mesma inicial de seus primeiros e últimos nomes. Os suspeitos incluíram o tio de Carmen, Kenneth Bianchi, e Joseph Naso, um fotógrafo local. 3 graus Jack, o Estripador. O ano, 1888, o lugar Vitechapel, Londres. Entre 7 de agosto e 10 de novembro, 5 prostitutas foram encontradas mortas. O reinado de terror na extremidade leste de Londres durou apenas 12 meses, mas a identidade de Jack, o Estripador, tem sido assunto de centenas de filmes, livros e artigos. O fracasso de Scotland Yard para identificar o Estripador não apenas levou ao clamor público, mas para uma série de teorias de conspiração. Desde 1888, mais de 100 suspeitos foram nomeados. 4 graus JonBenét Ramsey. Em 26 de dezembro de 1996, John Ramsey encontrou sua irmã de 6 anos de idade, JonBenét, morta no porão da casa deles em Colorado. Vários motivos envolvendo dinheiro, privilégios, uma fixação por beleza, uma nota de resgate exigindo $118 mil, mas tudo se resumiu em uma investigação policial mal feita. John Ramsey e sua esposa Patsy, e o filho deles de 9 anos de idade Burke foram os principais suspeitos no assassinato de JonBenét, mas nenhum deles nunca foi acusado por falta de provas. Enquanto o DNA mais tarde apontou para um inexplicável terceiro partido, o Tribunal de Opinião Pública já tinha difamado a família. 5 graus o caso dos pés. Segundo o time, desde agosto de 2007, 15 pés humanos foram avistados em praia próximos a Vancouver. 100 corpos, apenas pés, e a maioria deles ainda vestindo tênis. Os testes de DNA combinaram um dos pés a um homem que tinha desaparecido, mas há várias teorias a respeito de como os outros pés terminaram em terra, como acidentes de barco ou avião, vítimas de assassinato, vítimas de suicídio, vítimas do tsunami asiático de 2004. Enquanto não há evidência que os pés foram arrancados, a maioria dos investigadores acredita que é trabalho de um serial killer, sendo o caso 5ª posição nesta seleção. 6 graus o caso Hall Mills. A história aconteceu em Nova Jersey em 1922. Os corpos de um homem e uma mulher foram colocados lado a lado próximos a uma árvore de maçã de caranguejo. As 2 vítimas tinham sido baleadas. O sacerdote episcopal Edward Hall estava tendo um caso extraconjugal com Eleanor Mills, um membro de seu coro de igreja. A esposa do sacerdote e 2 irmãos foram os principais suspeitos no assassinato duplo, mas eles foram absolvidos em um julgamento de 1926. Ainda, há muitas teorias sobre a identidade do assassino. 7 graus assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco autoproclamado assassinou 5 pessoas em área da Baía da Califórnia entre o final da década de 1960 e começo da década de 1970.
Os assassinatos eram aleatórios, mas geralmente direcionados a casais. O assassino do Zodíaco brincou com a aplicação da lei de Bay Area. O Zodíaco, no entanto, nunca foi pego. Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elaine Basti conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era. Eu falei, será que meu nome tá sujo, né? Daí, quando eu fui na última